Hoje o vídeo vai ser sobre um dos assuntos que as pessoas mais perguntam: como ter um sono contínuo e duradouro. A continuidade é um dos grandes pilares de uma noite de sono de qualidade. Mas antes, se tu não me conhece, muito prazer, eu sou Leonardo Framit e aqui nesse canal eu tenho o objetivo de te trazer mais tempo com energia e clareza mental. E vamos lá então, vou compartilhar minha tela contigo e vou falar das fontes da aula, né? Então as fontes, deixa eu aumentar aqui. Basicamente tudo que eu já estudei sobre sono e mais as minhas metodologias, algumas adaptações que eu apliquei aqui na aula. Vai ser uma aula bem prática, tá? Bem sem aspectos muito técnicos aqui. Vai ser mais dicas práticas de como tu pode ter um sono profundo e quais são os impactos que isso gera na tua noite de sono e na tua energia do próximo dia, tá? Uma das fontes que eu utilizei aqui foram algumas informações do livro Vire o Jogo, né, Game Changers, do Dave Asprey. Dave Asprey é um biohacker dos Estados Unidos, é uma das grandes influências aqui no canal, e ele, sempre que estiver escrevendo livros, podcasts, informações técnicas, aí ele sempre vai ser uma grande referência aqui do canal, porque ele traz informações de extrema qualidade, inclusive sobre sono. Tá? Então vamos direto aqui, por que eu devo ter um sono contínuo, né? A resposta pode ser meio lógica, mas eu vou entrar um pouquinho na parte teórica aqui, revisando quais são os 4 pilares do sono turbinado, 4 pilares que eu inventei aqui, e o primeiro deles é regularidade. Então, sem esses 4 pilares, tu não vai ter um sono turbinado, tu não vai ter um sono de excelente qualidade. O primeiro pilar é regularidade. Quanto mais regular tu for, mais excelência vai ter o teu sono. Tá? O segundo pilar, continuidade, e aqui tá a continuidade de sono, um sono contínuo e duradouro. Se tu quebra o teu sono no meio da noite, em várias etapas, se tu acorda, ou então se tu dorme um pouquinho de dia, um pouquinho de noite, não vai ter um sono contínuo, completamente contínuo, e tu vai estar infringindo um dos 4 pilares de ter uma noite turbinada de sono, uma noite excelente de sono, tá? Terceiro pilar, profundidade. O que é profundidade? É o tempo que tu passa nas fases de sono profundo e sono REM. Então, quanto mais profundidade tiver o teu sono, quanto mais tempo tu passar nessas noites, nessas fases de sono profundo, mais excelência vai ter o teu sono, mais qualidade vai ter o teu sono, tá? E por último, quantidade. Claro, não basta a gente ter um sono muito profundo, muito contínuo, regular, todos os dias, dormir sempre no mesmo horário, com bastante continuidade e profundidade, se tu não dorme o suficiente. Então, a quantidade de horas que tu dorme é só o 4º pilar. Ela vai fechar a tua noite de sono para tu ter as energias máximas do próximo dia. Então, o último pilar aqui, o 4º pilar, é continuidade. Tá? Então vamos fazer uma revisão aqui rápida sobre ciclos de sono. O que são os ciclos de sono? E eu quero que tu entenda isso. Tu precisa entender para tu entender qual é a importância da continuidade de sono, né? Algumas pessoas podem pensar, bom, eu acordei, mas eu volto a dormir rápido, eu logo 5 minutos depois eu já estou dormindo de novo, mas isso não é o suficiente. Tu vai estar quebrando a continuidade do teu sono, tu vai estar quebrando um ciclo de sono e a gente vai ver o que é isso e por que é importante. Então vamos lá, o que é um ciclo de sono? Eu vou escrever aqui junto contigo, tá? São ciclos de 90 minutos de duração, então eles ocorrem dentro de cerca de 90 minutos de duração, eles se repetem ao longo da nossa noite. Nós temos geralmente 5 ciclos por noite, né? Então 5 ciclos, cerca de 7 horas e meia. Então é mais ou menos o tempo que a gente precisa dormir. Claro que depende de vários fatores, depende da qualidade do teu sono, depende da tua genética, depende dos teus hábitos, tá? Então, isso é um ciclo de sono. Então, são ciclos de cerca de 90 minutos de duração. Então, quando tu entra num ciclo de sono, tu demora 90 minutos, tu passa por 5 fases de sonos. Então, dentro de um ciclo, temos 5 fases de sono. Então, dentro de um ciclo de sono,
ele dura 90 minutos e ele passa por 5 fases. E aí ele termina o ciclo. Aí começa outro ciclo, passa de novo por 5 fases e termina o segundo ciclo. Depois o terceiro ciclo, dura mais ou menos 90 minutos, totalizando 5 ciclos, que são cerca de 90 minutos, tá? E o que são essas fases do sono? Então vamos lá. O que são as fases do sono? As fases do sono são 5 fases que compõem um ciclo de sono. E eu trouxe uma imagem aqui que vai mais ou menos resumir o que são as fases de sono, tá? Então, digamos que esse círculo é um ciclo de sono. Então, esse ciclo aqui dura mais ou menos 90 minutos, tá? E dentro desse ciclo existem os estágios 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 5, que é a fase REM, tá? Então, aqui é a fase não REM, que são os 4 primeiros ciclos, já vou explicar o que é isso. E aqui é a fase REM, que é uma fase diferente do que já vinha acontecendo, tá? Então, a primeira fase é a fase ali do sono leve, que tu pode ser facilmente acordado, ela dura ali cerca de 10 minutos, então quando tu tá recém pegando no sono, tá meio sonolento ali, tá assistindo um filme, e aí tu pega no sono, tu tá na fase de sono leve, na fase de sono 1, tá? Depois tu já entra em seguida para a fase de sono 2, e depois tu não volta mais para a fase de sono 1, tá? Então aqui a gente já pode entender que quando tu tá dormindo e tu é acordado, aí tu vai voltar lá para a fase de sono 1, tu vai voltar para um estágio bem leve, tu vai demorar mais para entrar em sono profundo novamente, tá? Então a gente já vai começando a entender por que é importante a continuidade do sono. E aí no estágio 2 é um sono que ainda é um sono leve, mas ele vai começando a entrar em sono profundo, né? Sono mais profundo aqui é o estágio 4. E aí a gente vai diminuindo os batimentos cardíacos, diminuindo a pressão sanguínea, diminuindo as ondas cerebrais, então a gente vai relaxando o corpo, a gente vai relaxando a mente e aos poucos a gente vai entrando em sono profundo, tá? Então o estágio 3 é uma transição, então tudo é uma transição, aqui é o mais leve, aqui ainda é um pouco leve, aqui já é o início do sono profundo e aqui é o sono profundo, tá? Então aqui a gente começa a entrar numa fase de ondas delta, que é uma fase, são as ondas de estado meditativo. Então, quando a gente está meditando, a gente começa a baixar nossa vibração, baixar nossa frequência, o nosso cérebro vai entrando em ondas lentas, tá? O Matthew Walker, que é um cientista do sono, ele costuma mencionar que aqui no estágio 1 é como se fosse um campo de futebol lá, que a torcida tá cheia e tá cada um cantando de uma forma lá no estádio, todo mundo, o jogo ainda não começou, tá todo mundo conversando, então não dá para ouvir nada, tu ouve um monte de barulho. E aqui, aos poucos, a gente vai entrando num sono profundo. E aí, o sono 4 aqui, o estágio 4, é um sono profundo em que todo mundo começa a cantar na mesma frequência, na mesma vibração. E aí, as ondas ficam lentas, ficam uniformes. E aqui é o sono profundo. É muito difícil de acordar alguém nesse estágio, tá? Quanto mais profundo o sono, mais difícil de acordar alguém. E, por outro lado, quando tu acorda alguém, tu quebra aquela frequência que a pessoa tava. Imagina que tu tá meditando lá e alguém vai lá e te chacoalha. Aí tu acorda da meditação, entre aspas, e tu demora para voltar ao normal, para aquela tua vibração, daquela tua frequência cerebral que tu tava antes da meditação, tá? E aqui o sono REM, a tua respiração começa a ficar rápida e irregular, é a fase que a gente chama de Rapid Eye Movement, que é movimento repetitivo, movimento rápido dos olhos. Então, os nossos olhos se movem rapidamente, a gente fica o corpo totalmente imóvel, a gente vira uma estátua lá, só que o nosso cérebro tá com uma frequência como se estivesse acordada. Então, eu vou mostrar aqui também as frequências de cada fase, que vai ficar mais fácil de entender. Então, as frequências cerebrais de cada fase é o seguinte aqui, ó. Essa aqui é a frequência cerebral quando a gente está acordado. Nosso cérebro está uma frequência bem rápida, então lá é como se no estágio todo mundo estivesse falando ao mesmo tempo. E aqui a gente recém entrou no sono, no estágio inicial de sono, aqui a gente está
aumentando a profundidade do sono. Isso aqui são sleep spindles, que são, é um fenômeno que acontece na fase 2, não é o foco aqui. Pode ignorar essa parte por enquanto, tá? Por hora. Mas aqui a gente vai ficando com sono mais profundo. E aqui no estágio 13 e 4, que é o estágio 13 e 4 do NREM, sono de ondas delta, fica as ondas mais lentas, tá? E aqui no REM, na fase REM, a gente ainda tá com o corpo totalmente imóvel, né? Mas a frequência cerebral se torna bem rápida novamente, tá? Então, quando a gente tá numa fase, aqui se o sono for interrompido, quando a gente, vou escrever aqui, se for interrompido na fase NREM 3, sono profundo, você acorda grog. Então, tu vai acordar indisposto, né? Grog, indisposto. Então, imagina que geralmente tu não acorda nessa fase com qualquer coisa na tua noite, tá? Tu só vai acordar nessa fase com um despertador ou com algum barulho muito alto ou quando alguém vai lá e te acorda, né? Mas se acordar nas fases NREM 2 ou REM, você acorda disposto, entre aspas, tá? Disposto. É quando a gente acorda, digamos que antes do despertador, e a gente acordou bem, a gente acordou funcionando, a gente consegue pensar, a gente não demora para voltar ao normal do nosso sono, tá? Mas, porém, de qualquer forma, você vai quebrar o ciclo de sono e voltar à fase 1. Então, de qualquer forma, se tu acordou na fase 2, na fase 3, na fase REM, tá? Vou voltar aqui nas fases, tá? A fase NREM 1 é aqui, NREM 2 é aqui, NREM 3 é os estágios 3 e 4, isso depende da fonte, tá? E o REM é essa fase aqui. Então, independente de qualquer fase que tu tiver aqui, que tu acordar, na fase 2, 3, 4 ou REM, tu vai voltar para a fase 1. Então, tu vai quebrar um ciclo de sono. Então, aqui é importante, tu tá liberando alguns hormônios importantes, o GH. Aqui tu tá consolidando as memórias do longo prazo. A fase 3 e a fase 2 também tem os seus benefícios. E aí tu vai quebrar o ciclo de sono, tu vai voltar para a fase 1, tu vai demorar para entrar nessa profundidade de sono. Então, por isso que é importante a continuidade, tá? Então, aqui, eu diria que, de qualquer forma, você vai quebrar o ciclo de sono e voltar à fase 1. Por isso que é importante a continuidade de sono, tá? Então, é por isso que a gente tem que ter um sono contínuo e é por isso que é um dos pilares do sono, tá? Então, aqui, principais fatores que influenciam a continuidade do teu sono. E eu vou citar 5 fatores aqui importantíssimos para tu entender e ver como que eles influenciam, como que eles se relacionam com a tua noite de sono e o que tu pode fazer para evitar que esses problemas aconteçam e para tu não acordar, para tu ter um sono mais contínuo. Eles podem ser tanto biológicos, hormonais, quanto também problemas externos, né? Como a gente vai ver aqui. E o primeiro ponto aqui, o primeiro fator, são os sons. Então a gente sabe que quanto mais barulho a gente tiver, mais fácil vai ser da gente acordar. Então, o problema aqui podemos acordar com barulhos externos. E se a gente acordar, a gente vai quebrar a nossa continuidade de sono, tá? Como resolver aqui? Então, eu vou citar algumas alternativas aqui. A que eu mais gosto, barulhos brancos. O que são barulhos brancos? São, por exemplo, ventilador, ar-condicionado. Às vezes o ar-condicionado faz um barulhinho interessante ali, que parece que é um ruído, mas é um ruído que ele é frequente, que a vibração dele é a mesma, é contínua, não tem aqueles barulhos que são rápidos e altos e depois baixa, como uma buzina de carro ou um grito de alguma pessoa, algum barulho pontual. Aquilo não é um barulho branco, aquilo vai te acordar, porque aquela frequência vai entrar no teu cérebro e vai te acordar. Então,
se tu tiver um barulho contínuo, que a gente chama de barulho branco lá no ambiente, vai evitar que isso aconteça e vai ajudar a tu ter uma continuidade no teu sono, tá? Ventilador, ar-condicionado, e aqui existem também as máquinas de ruídos brancos. Eu posso deixar algumas fontes aqui embaixo na descrição para tu adquirir uma máquina que elas têm, por exemplo, barulho de água, barulho de fogueira, barulho de chuva, barulho de até os sons binaurais, se tu gostar, se tu conseguir se acostumar, são barulhos, ruídos que são frequentes, tá? E aqui também existe outra solução, que são os tampões de ouvido. Eu não gosto muito de usar tampão de ouvido, mas eu adquiri um tampão específico, que é da marca Max, tá? Max Airplugs. Ele é um pouco caro, tá? Mas ele é um tampão de silicone e ele é muito interessante porque ele se molda no ouvido. Então a gente consegue moldar ele e colocar ele nos dois ouvidos. Ele fica bem adaptado. Ele abafa completamente o som externo e eu me adaptei muito bem. Eu não sou muito de me adaptar com tampões de ouvido, mas essa marca especificamente eu gostei muito, me adaptei. Eu posso deixar a descrição aqui na descrição o link desse tampão de ouvido que é bem interessante, bem legal de tu pensar para adquirir, tá? Então, esse foi o primeiro fator, sons, tá? Vamos para o segundo fator, então, temperatura. É um fator mais biológico, interno do nosso corpo. Então, quando a gente não está na temperatura certa, a gente pode despertar. Geralmente a gente desperta quando a gente está com muito calor e não muito frio. A temperatura, ela funciona de forma cíclica no nosso corpo. Então, determinadas horas do dia, a gente eleva a temperatura de forma cíclica, natural, biológica no nosso corpo, e determinadas horas do dia ou da madrugada, a gente baixa a temperatura. Então, problema, temperatura muito alta, muito baixa, temperatura interna. Isso faz com que tu desperte, faz com que tu acorde. Geralmente, se tu for lembrar, tu vai acordar porque tu tá com muito calor, né? Depende, claro, da tua temperatura interna, se tu sente muito calor, se tu sente pouco calor, se sente mais frio. Às vezes a gente pode acordar de frio também, mas geralmente o calor que vai atrapalhar mais a nossa biologia, tá? E como resolver? Então, manter a temperatura do ambiente adequada. E o que eu quero dizer com manter a temperatura do ambiente? Isso é lógico, né? Então, vamos lá. Geralmente, devemos resfriar o quarto. Então, se tu tá tendo problemas com o teu sono, com a qualidade do teu sono, se tu tá acordando, experimenta resfriar o teu quarto, né? Como é que tu pode fazer isso? Geralmente, ar-condicionado, tá? Não é todo mundo que tem um ar-condicionado, eu sei disso. Mas ali, geralmente, se tu tem, pode deixar entre 18 e 20 graus, que geralmente vai ser uma temperatura excelente para ti, tá? Que mais? Ventilador, mais ambiente arejado, tá? Então, deixa o ambiente arejado lá, não deixa o ambiente muito abafado, vai ser interessante para ti, tá? Existem também cobertores térmicos, que são cobertores ou roupas de cama, ou lençóis, vou botar. Cobertores ou lençóis térmicos que a gente consegue controlar a temperatura. Eles não são baratos, eu sei disso, mas se tu tiver disposto a investir, fazer um investimento para te manter numa temperatura adequada, eu recomendo adquirir cobertores ou lençóis que tu consiga controlar a temperatura. Existem também os colchões à base de água, que a gente controla a temperatura do colchão. Inclusive, eu vi um colchão esses dias que a gente pode controlar a temperatura do lado esquerdo e do lado direito. Então, se tu tá com a tua parceira, com o teu parceiro, e um sente frio, o outro sente calor, pode ser uma opção comprar um colchão, não é nem comprar um colchão, é comprar
um mecanismo que tu coloca embaixo do colchão e aí ele controla o colchão, controla uma temperatura ali do colchão, é bem interessante, tá? O que mais aqui? Manter mãos e pés aquecidos. Então, apesar da gente tá muitas vezes lá numa temperatura que é baixa no ambiente, as nossas mãos e os nossos pés têm que estar sempre aquecidos, porque são extremidades e é importante, tá? Então, manter a temperatura do ambiente adequada, manter a temperatura corporal adequada, ou melhor, ir para a cama com a temperatura corporal caindo, tá? O que significa isso? Algumas pesquisas foram feitas e a gente descobriu que quando a gente está baixando a temperatura do corpo, é um sinal biológico para a gente pegar no sono e para a gente ter um sono de qualidade, tá? Então, o que eu recomendo aqui? Banho quente antes de dormir. Essa aqui é matadora. Se tu não tá conseguindo dormir rápido, inclusive é uma dica que eu sempre dou para as pessoas. Toma um banho quente antes de dormir, que pode ser que resolva o teu problema, pode ser que te relaxe, vai te relaxar. Aqui também bebidas quentes, chá e outros, tá? Tomar um chá lá vai aquecer o teu corpo e com o tempo tu vai pra cama e vai cair a tua temperatura. A tua temperatura depois do banho quente, por exemplo, ela vai despencar. Isso vai ser um excelente gatilho para tu ter um sono de qualidade, tá? Então, aqui foi o ponto de temperatura. Terceiro ponto, café ou estimulantes. Então, o problema aqui é muita cafeína no corpo no horário de dormir. Ou seja, a gente toma café 4, 5, 6, 7, às vezes 8 da noite para ficar acordado, para terminar aquelas nossas tarefas que a gente está fazendo, para nos dar energia. Só que a cafeína, a meia-vida da cafeína, é de 6 a 8 horas. Ou seja, se tu tomar uma xícara de café agora, que tem 100 mg de cafeína, daqui a 6 horas pelo menos, tu vai ter 50% dessa mesma cafeína que tu tomou no teu corpo, no teu sangue. E a cafeína vai inibir os receptores de adenosina no corpo. Então, a adenosina é uma substância que a gente vai acumulando no cérebro que vai nos dizendo que a gente está cansado, com sono, precisando dormir. E se a gente tem cafeína, a adenosina não consegue mandar os sinais para o nosso cérebro dizendo que a gente está com sono. Então, quando a gente toma café muito tarde do nosso dia, ou mesmo de tardezinha, ou de noite, então, principalmente, tu vai estar com muita cafeína acumulada no teu corpo, no teu cérebro, e tu vai perder o sono. E se tu conseguir dormir, as pessoas vão falar agora, bom, mas eu consigo dormir, e aí é o problema da continuidade. A gente está falando de continuidade do sono e ter um sono duradouro. A cafeína vai fragmentar o teu corpo. Então, fragmenta o sono. Então, tu pode conseguir dormir, só que o teu sono, e além disso também, não vai ser um sono muito profundo. Então, vai prejudicar a profundidade do teu sono, tá? Então, vai fragmentar, tu vai acordar, ou às vezes vai ser até imperceptível, tu vai despertar, mas tu vai dormir de novo, e ela vai também prejudicar a profundidade do teu sono, que é um outro pilar, né? O pilar número 2 ali, tá? Então, esse é o problema. E como a gente resolve? Evitando cafeína após as 14 horas. 14 horas, eu falei 14 horas. Então, se tu toma muito café no teu dia, principalmente de tarde, depois das 2 horas da tarde, eu recomendaria tu prestar atenção nisso, porque com certeza está afetando o teu sono e a continuidade do teu sono. Então, se tu quiser ter um sono de excelente qualidade, eu tô dizendo um sono de excelente qualidade, se tu quer levar o
teu sono para o próximo nível, presta atenção nisso, pode ser o que vai mudar o teu jogo, tá? Evitar cafeína após as 14 horas. E o que é cafeína aqui? Café, chimarrão, chocolate meio amargo, que é o cacau, né? O cacau tem cafeína também. Cigarro tem nicotina. A nicotina é um estimulante que também vai te deixar acordado. Que mais? Bebidas energéticas e estimulantes. Então, tudo isso aqui, se tu consumir depois de um certo período no teu dia, lá depois das 2 horas da tarde, ou enfim, vai demorar para sair do teu sangue, do teu corpo, e vai estar prejudicando a continuidade do teu sono, tá? Quarto fator, bebida alcoólica. E aqui, qual é o problema disso, né? O que a bebida alcoólica faz? Aí tu vai me dizer, bom, a bebida alcoólica me relaxa, a bebida alcoólica me ajuda a dormir, a bebida alcoólica, enfim, né? Aqui é um dos principais remédios para o sono do mundo. Fonte Michael Breus. Então, Michael Breus é um sleep doctor, né, americano, e ele falou que o álcool é utilizado como um dos principais remédios para dormir, né? E o problema tem efeito sedativo. O que é o efeito sedativo? É como se tu tivesse, entre aspas, desmaiado. Então tu vai desmaiar, o teu cérebro vai desmaiar, mas a gente não quer desmaiar. A gente quer dormir com qualidade. O nosso corpo não está desligado quando a gente está dormindo. O nosso corpo está trabalhando e ele está trabalhando de forma regenerativa. Ele está regenerando as nossas toxinas, ele está atuando no nosso sistema imunológico para nos dar energia no próximo dia. Então, se a gente desmaia, a gente não está melhorando, a gente não está regenerando. Então, efeito sedativo prejudicial para o sono. Não é isso que a gente quer. A gente não quer um efeito sedativo, tá? Fragmenta o sono, assim como o café, tá? Causa apneia, ronco, né? Se tu tem problema de ronco, muitas vezes pode ser o álcool, né? O álcool pode... não é que ele causa, né? Ele... Fator agravante para a apneia, né? Inclusive a apneia podia ser um sexto fator aqui, mas eu não vou falar de apneia hoje, tá? Mas o álcool é um fator agravante para a apneia. Existem algumas formas da gente evitar a apneia, inclusive se tu tem apneia, se tu ronca, se a tua parceira ronca, ou se o teu parceiro ronca, presta atenção nisso, é muito grave, é muito importante que tu trate isso, tá? Mas aqui falando então da bebida alcoólica, então é um dos principais remédios para sono do mundo, ele tem um efeito sedativo, ele vai prejudicar o teu sono. Como resolver? Não beber? Não é isso que eu tô falando. Tu pode beber bebida alcoólica moderadamente. Em geral, não ingerir bebida alcoólica à noite, tá? Se tu quiser ingerir bebida alcoólica à noite, regra geral, 3 horas antes de dormir, tá? 3 horas antes de dormir, eu diria que é um período adequado, se tu não beber demais também, pra tu parar de ingerir bebida alcoólica antes de dormir, se tu não quiser que prejudique o teu sono, tá? Tu pode tomar bebida alcoólica, tu pode fazer tudo que tu quiser, basicamente, né? Mas eu tô aqui como informante, eu tô te informando o que funciona e o que não funciona, tá? E a bebida alcoólica vai fragmentar o teu sono, vai causar um efeito sedativo, vai te prejudicar a qualidade do teu sono. E se tu quiser uma regra mais específica, esperar 1 hora para deitar a cada bebida alcoólica ingerida, tá? Um copo de vinho, um copo de cerveja, tá? Mais ou menos isso, tá? Então,
a cada bebida alcoólica que tu ingeriu, a cada copo de bebida alcoólica que tu ingeriu, mais ou menos esperar 1 hora, tá? Mas como regra específica, como regra mais geral, aqui dá umas 3 horas de intervalo, ou então, se tu levar isso a sério, de verdade, não ingerir bebidas alcoólicas durante a noite, se tu não quiser prejudicar o teu sono, tá? Então, esse foi o quarto fator. E o quinto fator aqui, metabolismo. E o que eu tô falando aqui de metabolismo? Então, vamos quebrar esse problema aqui em alimentação e líquidos. Então, só ajustando aqui, porque esse metabolismo ele é meio complexo, tá? Então, alimentação, problema. E o problema aqui é o seguinte: hormônios subindo no momento errado. Hormônios subindo no momento errado. A gente está falando aqui de cortisol. A gente está falando de adrenalina. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem o metabolismo alimentado por fonte alimentar carboidratos. Então, quando a gente tem a fonte básica principal do nosso corpo, carboidratos, a gente é como se a gente estivesse jogando gravetos dentro de uma fogueira. A fogueira vai queimar? Sim, vai queimar. A fogueira é o nosso metabolismo. E o nosso metabolismo está recebendo gravetos, está recebendo combustível, está sendo abastecida, mas os gravetos vão queimar de forma muito rápida e tu vai sentir fome logo em seguida e tu vai precisar de mais alimentação. E se a gente for alimentado com fonte básica de gorduras boas, a gente é como se estivesse colocando toras grandes na fogueira, jogando toras. Então a gordura ela demora mais para ser queimada, ela demora mais para ser metabolizada e a gente fica com menos fome por mais tempo, a gente fica mais saciado durante o dia, durante a noite também, tá? Então se a tua base alimentar é de carboidratos, presta atenção nisso. Pode ser que quando tu vá dormir, o teu corpo em um determinado momento da noite lá, mais ou menos entre 3 horas e 5 horas da manhã, se tu tá despertando nesse horário, presta atenção, pode ser um problema no teu metabolismo causado pela tua alimentação. Então, se tu tá esgotando as fontes de glicogênio na tua célula, o teu cérebro vai precisar de mais glicogênio e aí é como se o teu corpo te mandasse uma mensagem dizendo que tá na hora de tu se alimentar, como se tu estivesse sentindo fome, e aí o cortisol e a adrenalina vão aumentar, que são 2 hormônios que são responsáveis por nos deixar alerta, por nos deixar num estado de procurar alimentos, e aí eles vão subir nos momentos errados lá, pelas 3 horas, entre 3 e 5 horas da manhã, tá? Em geral é isso, tá? Eles sobem e o que acontece? A melatonina baixa e a gente acorda, tá? Então, fonte alimentar, carboidratos. E qual é a fonte disso? Dave Asprey. Vire o jogo. O livro dele, tá? Um livro muito bom. Então, como resolver? Então, aqui ele cita existem várias causas, tá? Na verdade, se tu tá acordando entre 3 horas e 5 horas da manhã, essa é uma das causas possíveis. Pode ser um problema no metabolismo, pode ser causado pela tua base alimentar, tá? Base alimentar sendo de carboidratos e geralmente o teu cortisol e a tua adrenalina sobem e aí vão te despertar. Como resolver? Então ele dá 2 sugestões aqui, tá? 2 sugestões do Dave Asprey. Primeira, 1 colher de mel orgânico próximo do horário de dormir. Então, testa isso, se tu tá acordando mais ou menos nesse horário, não consegue voltar a dormir, 1 colher de mel orgânico pequena, tá? Antes de dormir. Então, ele vai repor as reservas de glicogênio no fígado. Ou seja,
as reservas de glicogênio no fígado é o combustível primário para o cérebro. Nosso cérebro precisa de combustível e ele vai procurar primeiro no fígado, depois, se o fígado não tiver o glicogênio lá, ele vai elevar níveis de hormônios para te deixar alerta, para mostrar que tu precisa de alimento, que tu não está acostumado a ficar sem esse alimento, tá? E daí tu vai acordar. Então, a segunda opção aqui é uma colher de chá de óleo TCM, tá? O que é óleo TCM? É um óleo de cadeia média, semelhante ao óleo de coco, mas ele é mais concentrado e ele é mais potente, então ele vai nos dar uma energia para a gente ficar períodos maiores sem se alimentar. Então é como se a gente estivesse estabilizando o nosso metabolismo para a gente passar uma noite de sono sem comer, tá? E aqui também, próximo do horário de dormir. O que é próximo do horário de dormir? Lá, cerca de 2, 3 horas antes de tu dormir. Tá bom, tá excelente. Então é isso. E líquidos aqui, o que é problema de líquidos? Acordar para ir ao banheiro, né? Isso é lógico, né? Acordar com sede. São dois dos problemas que as pessoas passam, né? Que as pessoas acordam. Ah, Léo, eu acordo pra ir no banheiro. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Daí ela chega no banheiro e acende a luz. E aí pega a luz branca lá, o nível de melatonina é baixa, ela não consegue voltar a dormir, a frequência cardíaca dela ficou elevada e aí ficou tudo errado. Então, se tu, até aqui, antes de se levantar, tente se manter deitado e dormir novamente. Então, aqui o primeiro ponto, tá? A gente não tá resolvendo o problema de fato, né? Mas se tu não se levantar e não ir no banheiro, o teu sono, pelo menos, apesar de tu ter acordado, tu vai conseguir dormir tranquilo, tá? Porque daí tu não vai levar a tua frequência cardíaca. Se tu levantar e dar alguns passos, tu vai levar os teus batimentos de 50, 60 batimentos para talvez 90 batimentos. E aí, pra tu dormir, tu vai ter que baixar de novo, tu vai ter que voltar a relaxar. É mais complicado. E além do fator da luz, como eu citei, tá? Mas aqui, como resolver, né? Basicamente, controlar os teus níveis de sede durante o dia. Então, aqui, o que eu tô falando? Ingerir mais água pela manhã e tarde. Inclusive, se tu tomar água almoçando, não deveria, tá? Não deveria ingerir líquidos com refeições, não é o ideal para nossa digestão. Pela noite, evitar líquidos muito próximo do horário de dormir. Então é simples assim, tá? Mas às vezes as pessoas não percebem isso, não percebem que são ajustes no nosso dia, na nossa rotina, nos nossos hábitos ali, em quando que a gente vai tomar água, que vai resolver esse problema de acordar para ir ao banheiro. Claro que existem outros, aqui pode ser problema biológico, pode ser outros problemas, infecções intestinais, pode ser outras coisas que tu acorda lá no meio da noite para ir ao banheiro, ou acorda com sede. Isso aqui também, se é mais crônico, isso tu precisa ser investigado, tá? Mas aqui a gente está falando de fatores aqui simples que tu pode tentar fazer esses ajustes para tornar o teu sono mais contínuo, tá? Então, esse foi o quinto fator aqui. Eu poderia citar outros fatores, mas eu busquei os principais fatores para ter um sono contínuo e duradouro, tá? Então, resumo aqui, considerações finais. Bom, para que tu precisa ter um sono contínuo? Tu precisa ter um sono contínuo porque é um dos pilares de uma noite de sono de excelente qualidade, a continuidade. Então, revisando os pilares, regularidade, tu precisa ser regular nos seus horários, continuidade, profundidade e quantidade de sono. Tudo isso é importante, você tem que prestar atenção nesses 4 pilares. E por que continuidade é importante? Porque quando a gente acorda no meio da noite, a gente está provavelmente quebrando um ciclo de sono. Então, quando a gente quebra um ciclo de sono, a gente interrompe um ciclo que estava acontecendo naturalmente lá. A gente estava numa fase de sono específica, sofrendo
os benefícios daquela fase, recebendo os benefícios, recebendo os auxílios, os hormônios importantes, talvez fases regenerativas, tanto físicas quanto mentais, e a gente quebra aqueles benefícios e acorda. Além disso, às vezes a gente demora para voltar a dormir, e também é importante a gente ter tempo de sono em fases profundas. A gente vai demorar para entrar em sono profundo novamente, tá? E a gente citou aqui alguns dos fatores, né? Fatores como os sons. É importante a gente entender o que acontece lá no nosso ambiente para a gente não acordar durante a noite com sons. A temperatura do nosso corpo é muito importante. Em geral, manter a temperatura do quarto baixa para a gente não acordar, porque biologicamente a gente precisa manter uma temperatura, e se a gente aumentar muito a temperatura, a gente vai acordar, a gente vai despertar, tá? Café estimulantes, então a cafeína é muito importante, um dos pontos que as pessoas mais pecam, e elas vão fragmentar o sono delas, vai demorar para a cafeína sair do corpo delas, então tenta evitar o café lá depois das 2 horas da tarde, se tu quiser ter um sono de excelente qualidade. Bebida alcoólica também deveríamos evitar de noite, durante a noite, ou mais ou menos ali 3 horas antes de dormir, já tenta evitar a bebida alcoólica, se tu quiser que não tenha um efeito sedativo, que não tenha efeitos que vão prejudicar a qualidade e a continuidade do teu sono, tá? E por último, o metabolismo. A gente viu que se a gente tiver um metabolismo que se comporta de uma forma que a gente está acostumado a comer toda hora, acostumado a comer muito carboidrato, né? Jogando gravetinhos lá na nossa fogueira, a gente vai queimar os gravetos muito rápido, e a gente deveria alterar um pouco a nossa alimentação para alimentação que nos deixa mais saciado, né? Então, aos poucos começa a entender como é que isso funciona, como é que isso vai impactar o teu sono. Não ir para a cama com fome especificamente, tá? Porque os teus hormônios vão subir lá no meio da noite, vão te despertar. E também a gente viu que às vezes a gente acorda com vontade de ir ao banheiro ou com sede, então controla os teus níveis de líquido, de ingerir água lá no teu dia. Ingere água mais pela manhã e pela tarde, pela noite já presta atenção nisso, mais ou menos de 1 hora, 2 horas antes de tu dormir, já para de ingerir líquidos, né, se tu tem o costume de ir ao banheiro durante a noite. E é isso, então esses foram os 5 pontos importantes para a gente prestar atenção no nosso metabolismo, na continuidade do nosso sono, para a gente ter um sono de mais qualidade, para a gente ter mais energia no próximo dia, tá? Então é isso. Se tu quiser saber mais, te inscreve no canal, dá o gostei se não gostou, comenta aqui embaixo quais esses fatores que tu costuma aplicar no teu dia, na tua noite, se tu aprendeu alguma coisa, escreve aqui embaixo o que tu aprendeu. Quando tu escreve, compartilha, tu também aprende mais, tu fixa mais o conteúdo. E se tu quiser saber mais, eu tenho um canal no Telegram também, mando conteúdos exclusivos lá, tenho as redes sociais aqui embaixo, te inscreve no canal e até o próximo vídeo.